Bom, agora que a gente já entende como funciona a característica de cor de semente e também a característica de forma de semente, a gente vai ver o que o Mendel fez, que a gente chama de cruzamento dihíbrido, que é o cruzamento entre linhagens puras que diferem em duas características, que no caso foram essas duas, cor e formato da semente. Então, aqui nos indivíduos parentais, né, os pais, né, lá no início do cruzamento a gente tinha as linhagens puras. Lembrando que linhagem pura significa o quê? Os indivíduos são homozigotos nos locos de interesse que a gente está estudando. Então Mendel foi lá e cruzou uma linhagem pura de sementes verdes e lisas. Tá? Qual era o genótipo delas? YZ, YZ no loco que determina a cor. Então, duplo recessivo no loco que determina a cor. Por isso aparece a cor verde, que é a cor do fenótipo recessivo com relação à cor. E tinha um genótipo Rzão no outro loco, que é o loco que determina a forma da semente. O Rzão é o alelo dominante que determina o fenótipo dominante de semente lisa. Tá? Portanto, essa linhagem aqui, com esse genótipo, em um loco duplo recessivo no loco da cor e duplo homozigoto no loco da forma, é uma linhagem pura. Todos os indivíduos vão ter esse genótipo e todos vão apresentar esse fenótipo aqui, semente verde e lisa. Lembrando que o verde é um fenótipo recessivo, a gente já viu no outro vídeo, enquanto liso é um fenótipo dominante. A gente acabou de ver agora há pouco. E a outra linhagem pura que ele tinha era essa aqui, de sementes amarelas e rugosas. Sendo uma linhagem pura, são indivíduos homozigotos em todos os locos. E qual o genótipo dele? YZ, o alelo dominante para a cor amarela. E no outro loco, uma região, portanto, diferente do seu genoma, do seu DNA, um genótipo Rzinho, ou seja, dois alelos recessivos no loco que determina a forma rugosa da semente. Essas são as duas linhagens puras que ele usou, então, portanto, diferindo entre si em duas características, e ele vai fazer o cruzamento. O resultado disso aqui, em termos de genótipo, é muito fácil de ver. Né? Para o loco Y, que determina a cor, esse indivíduo aqui tem que necessariamente dar ao seu descendente um alelo YZ recessivo. Enquanto esse indivíduo aqui tem que necessariamente dar um alelo YZ dominante. Então, para o loco Y vai ser YZ, YZ, heterozigoto nesse loco. Para o loco referente à forma, esse aqui vai ter que necessariamente passar para o descendente um alelo Rzão dominante relacionado à forma lisa. Enquanto esse aqui vai ter que dar um alelo Rzinho recessivo relacionado à forma rugosa. Então, no filho, o genótipo para o loco que determina a forma da semente vai ser um heterozigoto Rzão, Rzinho. Então é isso que a gente vai ter na F1. Indivíduos que vão ser heterozigotos em ambos os locos, expressando sempre, nesse caso, os fenótipos dominantes, tanto para a cor quanto para a forma, porque ele tem tanto um alelo dominante, que determina o fenótipo dominante de cor amarelo, o Y é por causa de yellow, que é amarelo em inglês, e no loco que determina a forma, também heterozigoto,
e tem o alelo R dominante que determina a forma lisa. Tá? Perfeito? Pois bem, acho que isso aqui é tranquilo. Agora, o que o Mendel vai fazer em seguida? Aquela clássica ideia que ele teve e adorou de cruzar esses irmãos da F1 entre si para ver o que acontece. Que resultados ele pode ter? A gente tem que pensar que ele pode ter como resultado todas as possíveis combinações dos fenótipos para essas duas características, de cor ou de forma de semente, na F2. Então ele pode ter, e teve de fato, aqui já tem os números que ele obteve, né? Não sei se são números exatos ou uma simplificação dos números que ele obteve. Mas representa muito bem. Então ele teve 108 indivíduos na F2 que produziam sementes verdes e lisas. Ele teve também 315 indivíduos com sementes lisas e amarelas. Já estou somando aqui. Ele teve 101 indivíduos que produziam sementes rugosas e amarelas. E ele teve apenas 32 indivíduos produzindo sementes rugosas e verdes. Tá. O total, portanto, é de 556 indivíduos nesse experimento, na F2. Uma coisa que a gente já pode notar. A classe, né, de combinação fenotípica, vamos dizer assim, maior foi a dos indivíduos que produziam semente amarelo e lisa. Né? O que salta aos olhos aqui é que esse fenótipo aqui, amarelo e liso, é o mesmo fenótipo que a gente teve na F1 para todos os organismos da F1. Por quê? Porque são os dois fenótipos dominantes, cor amarela e forma lisa. Tá? Por isso que eles aparecem em todos os indivíduos da F1. E na F2 a gente vê que ele aparece na maioria. Vocês lembram que lá quando a gente estava tratando de cruzamentos entre linhagens puras que só diferiam em uma característica, na F2 a gente ia ter a maioria dos indivíduos, 75%, apresentando o fenótipo dominante. Então é muito interessante que aqui, quando a gente está tratando de duas características, também na F2, a classe majoritária é aquela que apresenta o fenótipo dominante para as duas características. E a classe com menos números é aquela que apresenta o fenótipo recessivo para as duas características. E a gente tem aqui um intermediário, que são aquelas duas classes que apresentam para uma característica o fenótipo dominante, para a outra a recessiva. Né? Aqui tem o fenótipo dominante de forma lisa, combinado com o fenótipo recessivo de cor verde. Enquanto aqui a gente tem o fenótipo dominante de cor amarelo, combinado com o fenótipo recessivo de cor de forma rugosa. Tá? Então esse foi o resultado do experimento. A proporção, se a gente ver aqui, está com 9:3:3:1. Como é que eu calculo essa proporção? Né? Eu faço isso da seguinte forma, olha. O que eu vou calcular? Eu vou pegar aqui a classe menor. Então, fica a dica para esse tipo de cálculo. Qual é a classe menor? É aquele ali que é recessivo, apresenta o fenótipo recessivo para ambas as características, que tem só 32 indivíduos. Então, eu pego aqui, 32 está para 1. Eu igualo a 1 e vou fazer uma regrinha de 3 em cima disso. Tá? Então, vamos lá, 32 está para 1. E ele já vai ser aquele 1 que está ali na proporção. Então, para cada um indivíduo com fenótipo recessivo nas duas características, ou seja, para cada indivíduo produzindo semente
verde e rugosa, quantos eu tenho do amarelo e liso? Bom, se para 32 eu tenho 315, para 1 eu vou... para 1 eu vou ter x. Tá. Deu para ver o 315 ali? Não deu, né? O 3 ficou do lado de fora aqui do quadro. Tudo bem. 315. Perfeito? Para x. Como é que eu resolvo isso? É uma regra de 3. Eu faço aqui uma multiplicação cruzada. E eu vou ter então 32x igual a 315. O que está multiplicando desse lado, eu passo para o outro. Dividindo, eu passo a ter então x igual a 315 dividido por 32. X igual a 315 por 32. O resultado disso aqui vai ser x. O resultado disso aqui vai ser x igual a 9,84. Tá? Esse é o resultado exato da conta aqui. Para cada um verde, 9,84 do amarelo. Liso. Se for para o verde e liso, aí a gente tem da mesma forma aqui 32 está para 1, assim como 108, que são os verdes e lisos ali, estão para x. Bom, a gente multiplica cruzado novamente, a gente vai ter que 32x é igual a 108 e x vai ser igual a 3,37 de verdes lisas para amarelo rugoso, o mesmo raciocínio. 32 está para 1, assim como 101 está para x. 32x igual a 101. X vai ser igual a 101 dividido por 32, que vai dar 3,16. Amarelo rugoso. Então é assim que a gente faz os cálculos, tá? Fiz aqui os cálculos que mostraram esses resultados exatos, então não são números inteiros, né? Não deu 9, deu 9,84, o outro deu 3,15, né? Mas esses números que estão aqui, né, na tela, 9331, é porque a proporção vai sempre se aproximar disso aqui, nesse tipo de cruzamento. 9 do duplo dominante para cada 1 do duplo recessivo. E mais ou menos 3 desse aqui, as duas classes, né,
que combinam um fenótipo dominante com recessivo vão dar mais ou menos 3 indivíduos para cada um do duplo recessivo. Um pouquinho complicado, né? Mas o interessante é que Mendel repetiu esse experimento muitas vezes, desde aqui do início, ó, e chegava aqui e sempre tinha proporções próximas a essas aqui. Então, como é que o Mendel vai explicar essas proporções? Por que eu falo? Porque eu falo que são as duas proporções 3:1 combinadas, aquelas duas proporções 3:1 de 3 amarelos para uma verde, ou de 3 lisas para uma rugosa. Olha só. Se a gente abstrair a questão da forma e pensar só na cor, quantos amarelos eu tenho? 315 aqui, mais 101 aqui. Tá? Se eu somar isso aqui e dividir pelo total de indivíduos que eu tenho aqui, que é 556, eu tenho 0,75 em proporção, ou seja, 75% de amarelo. E, obviamente, para verde eu vou ter 25% apenas. Mas a gente pode calcular. Então, somando o que é verde aqui com o que é verde aqui, 108 mais 32, e dividindo pelo total, dá 0,25. Então, eu tenho aquela proporção de 75 para 25, ou de 3:1, entre a cor amarela para a cor verde. A mesma coisa vai acontecer com a forma. Abstraindo agora as cores e focando apenas na forma, quantos são lisos? Bom, tenho 315 lisos aqui, mais 108 aqui. Somando e dividido por 556, dá 0,76, quase 0,75. E de rugoso? Somando aqui 101 com 32 e dividido pelo total, a gente tem 0,24. Então também aparece a proporção de 3:1, ou de 75 para 25 aproximadamente. Então a gente tem as duas proporções 3:1, tanto na cor quanto na forma, presentes aqui, só que combinadas entre si. Por que isso acontece?